Boa noite, amigos. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no canal do YouTube da Associação Espírita Caridade. Quero desde já agradecer a presença de todos e nós hoje vamos tratar de um assunto que nós encontramos tanto em O Livro dos Espíritos quanto em a Gênese. Nós hoje vamos falar sobre o instinto e a inteligência. E como não pode deixar de ser, nós vamos usar as obras da codificação para embasar, então, teoricamente, o nosso estudo, sempre tendo como guia as obras de Kardec. E lá em A Gênese, já no capítulo 3, especificamente no item 11, Kardec pergunta aos espíritos, qual é a diferença que existe entre instinto e inteligência? Onde é que termina o instinto e começa a inteligência? E os espíritos respondem que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, cujo propósito é a sua conservação. Quando nós falamos em seres orgânicos, nós estamos falando em tudo que é ser vivo, os vegetais, os animais, o homem. Todos os seres vivos têm instintos. E nos atos instintivos existe uma característica em comum. Não existe cálculo, nem reflexão, não existe combinação e nem premeditação. Em outras palavras, o instinto é uma forma de inteligência primordial com a qual a natureza nos impulsiona, para que nós possamos sempre e instintivamente sermos levados à conservação da nossa existência. É esse o objetivo e a finalidade do instinto, nos manter vivos. É o instinto que faz com que nós busquemos sempre a saúde, a proteção, a segurança, a subsistência, porque foi através dele, do instinto, que nós viemos ao longo dos tempos perpetuando a nossa espécie. Por exemplo, vamos falar aqui especificamente do reino animal. O instinto, por exemplo, faz com que os animais caminhem sempre por um corredor muito estreito, que não lhes permite muita liberdade no agir. Não existe liberdade nos atos animais. Consequentemente, eles se expressam, se nós observarmos uma espécie de animal, aquela espécie, ela se expressa sempre da mesma forma, por atos previsíveis, automáticos, repetitivos, mas sempre com o mesmo objetivo: preservação e perpetuação. Nós nunca vimos, por exemplo, um animal atentar contra a própria vida ou colocar a sua vida em risco, O seu instinto é sempre de proteção, tanto para si, quanto para a sua prole, para a sua descendência, para o seu bando, E é isso, inclusive, que faz com que os animais andem, por exemplo, em bandos, A maneira como a gente vê o João de Barro construir a sua casinha, sempre tem aquela proteção na frente, porque ele sabe de que lado que vem vento, que vem chuva, e o objetivo é garantir a sua proteção, As formigas, quando a gente vê as formigas trabalharem o verão inteiro para durante o inverno poder sobreviver, e existe uma espécie de macacos que eu particularmente acho muito interessante, as mamães orangotangos. Todos os dias, quando elas têm cria, todos os dias elas constroem um ninho novo no topo de uma árvore diferente, com o objetivo de confundir os predadores e preservar a sua cria. O objetivo, perpetuar a espécie, Tem uma espécie de borboletas, as borboletas monarca.
Ao contrário dos demais insetos que durante o inverno hibernam, as borboletas monarca, elas migram. Elas saem de uma região muito fria que existe no Canadá e vão sempre para o mesmo lugar quente que existe no México. E já foram feitos estudos demonstrando que as borboletas que saem do Canadá não são as mesmas que chegam no México. São as descendências delas. O objetivo, então, também é o mesmo: preservação e continuidade, perpetuação da espécie. E é esse também o nosso caso. E a gente encontra na Gênese essa fala dos espíritos. O ser humano tem sempre um guia seguro quando se deixa guiar pelo seu instinto. Porque ele não se deixa desviar do seu propósito, que é nos conservar e manter a nossa integridade. A inteligência, ao contrário, pelo simples fato de ser livre, né, e nos permitir usá-la livremente, ela, por vezes, está sujeita a falhar, né, sujeita a errar. No livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Francisco Xavier, André Luiz vai nos dizer que, e eu vou citar aqui as palavras de André Luiz para não me perder aqui, né? Não corromper as palavras, né, do autor. Ele vai nos dizer: se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, ou seja, o reflexo vem antes do instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da nossa inteligência. Nos depósitos do conhecimento adquirido por transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza. O que isso quer nos dizer exatamente? Que nesses dois atributos nós encontramos duas leis divinas a guiar a harmonia do universo: a lei de liberdade e a lei de conservação, que com frequência caminham juntas, né? E se mostram simultaneamente no mesmo ato, e que nos permitem, na medida em que nós vamos evoluindo moralmente e crescendo em responsabilidade, fazermos melhor uso do nosso livre-arbítrio, por exemplo. Quando nós pensamos no ato de caminhar, quando nós caminhamos, o nosso movimento das pernas, ele é instintivo. Nós colocamos um pé diante do outro maquinalmente, sem pensarmos a respeito do que nós estamos fazendo. Mas se nós quisermos acelerar ou diminuir a velocidade com que nós caminhamos, aí nós temos que calcular e agir deliberadamente, fazendo uso da nossa inteligência. É o instinto, por exemplo, que faz com que a gente pule automaticamente quando nós nos deparamos com um buraco ou um obstáculo, quando nós estamos caminhando. Mas calcular o tanto de impulso, de força que nós vamos colocar naquele movimento, é a inteligência que nos permite. Isso quer dizer que se o instinto não tem o caráter do ato inteligente, apesar disso, ele revela uma causa inteligente, sempre com o mesmo propósito: nos preservar. Nos diz a Gênese que, diferentemente do instinto, a inteligência se revela por atos voluntários, premeditados, combinados e refletidos, segundo a oportunidade das circunstâncias que nós estamos vivendo naquele momento, e incontestavelmente é um atributo da alma, exclusivo da alma. Ou seja, embora sejam
seres orgânicos, as plantas, por exemplo, que são seres vivos, têm instinto, mas não têm inteligência. O instinto, meus amigos, é sempre um guia seguro que nunca se engana e cujo princípio é este: não se enganar. A inteligência, por ser livre e nos permitir usá-la livremente, se engana. Assistindo a uma exposição da Heloísa Pires, que é filha de Herculano Pires, eu particularmente gosto muito das reflexões que ela faz, nós encontramos algumas palestras dela no YouTube. Em uma das falas dela, ela vai nos dizer que no homem a inteligência é uma luz que se acende para ajudá-lo na sua evolução moral. A inteligência tem o propósito de se acender no homem para ajudá-lo na sua evolução moral. E a gente sabe disso pelas obras básicas, né? Inteligência intelectual e inteligência moral, né? Caminham juntas, mas não na mesma velocidade, né? E à medida em que nós desenvolvemos, então, a inteligência, aquilo que nós fazíamos instintivamente, nós passamos a fazer com método, com cálculo, avaliando, né? Então, o desenvolvimento da inteligência vai nos abrir um leque de possibilidades. À medida que esse leque vai se alargando, se ampliando, o homem vai encontrando novas possibilidades, de novos caminhos, de fazer novas escolhas e novas descobertas. Sempre no uso da sua liberdade, da sua responsabilidade, no uso do seu livre-arbítrio. E para encerrar essa parte da Gênese, eu quero chamar a atenção aqui especificamente sobre o item 18 que está lá no capítulo 3. Aqui Kardec vai nos trazer um ensinamento que não vai nos permitir nunca mais sofismarmos a respeito do que seja o instinto que nós frequentemente confundimos com um outro atributo também do ser humano, que são as paixões. Algumas vezes nós confundimos esses dois atributos. E aí lá no item 18 da Gênese, e eu vou fazer uma leiturinha, Kardec vai dizer o seguinte: sendo o instinto o guia e as paixões os impulsos das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem em seus efeitos. Ou seja, um pouco é instinto, um pouco é paixão. Entretanto, entre esses dois princípios, existem diferenças que é essencial nós considerarmos. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Em um certo tempo dado, pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece-se com a predominância da inteligência. Até aqui tudo bem, né? As paixões nas primeiras idades da alma têm em comum com o instinto o fato de que os seres dela são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Porém, meus amigos, aqui existe uma diferença muito importante. As paixões nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem, mais do que o instinto, ao organismo. O que exatamente isso quer dizer? Que o instinto tem uma função filogenética, enquanto espécie. Ao longo dos milênios e das sucessivas encarnações, uma espécie vai proceder sempre da mesma forma,
ao longo da sua evolução. As paixões têm a ver com esta vida, com as satisfações desta vida. Querem ver um exemplo? Na Gênesis está assim: as paixões são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização. Enfraquecem-se com o desenvolvimento da razão. À medida em que nós vamos evoluindo na nossa razão, vamos diminuindo as nossas paixões. Porém, fica muito claro quando Kardec nos diz o seguinte: aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. Isso quer dizer que, ao contrário das paixões, os instintos têm seus efeitos uniformes. Sempre agimos do mesmo jeito, enquanto espécie. As paixões são individuais. É o indivíduo nesta vida que as mantém. Aí, para nos auxiliar um pouquinho mais neste conteúdo, eu trouxe esse livro aqui, que eu gostaria de mostrar, O Cérebro Triuno. O Cérebro Triuno a serviço do espírito. Este livro foi escrito pelo Dr. Sérgio Lopes, aqui de Pelotas, pela doutora Irvênia Prada e o Dr. Décio Iandoli, da Associação Médico Espírita de São Paulo. Neste livro, na parte que coube ao Dr. Sérgio Lopes escrever, ele vai nos trazer o seguinte conceito, lá na terceira parte do livro. Temos uma certa tendência cultural de considerar as funções mentais que situam o ser humano nos assuntos espirituais ou no exercício da ética, dos sentimentos relativo à bondade e à caridade, valerem mais do que as estruturas psíquicas mais primitivas, como, por exemplo, a sexualidade e o instinto de conservação. É como se nós disséssemos que o nosso coração físico é um órgão mais valioso do que o nosso intestino. É frequente ouvirmos expressões do tipo: temos que superar os nossos instintos, como se os instintos fossem ruins. Conforme André Luiz em Evolução em Dois Mundos, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança de milhões de estágios nos reinos inferiores. Porém, uma ressalva: reinos inferiores são os que vieram antes. São inferiores porque compõem os andares de baixo e não porque são menos importantes. Diremos inferiores porque servem de base às novas estruturas e não porque sejam menos dignos. E Kardec vai abordar este assunto na questão 75 de O Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? E os espíritos dizem: não. O instinto vai existir sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem, e ela quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão, porque esta, por sua vez, pode se transviar. O instinto nunca se transvia. O que acontece é que justamente nós confundimos o instinto com as paixões. O instinto tem a função e o objetivo de nos preservar enquanto espécie. A paixão tem a ver com esta vida. E tem a ver com o indivíduo, não com relação à espécie, né? E essa reflexão ela é muito importante e muito relevante, porque muitas vezes nós encontramos juízo de valor
no entendimento de principalmente quem estuda a espiritualidade e particularmente a doutrina espírita. Os instintos, meus amigos, eles não estão na contramão da espiritualidade ou nos esforços que nós fazemos de elevação moral. Precisamos lembrar, como diz aqui a Gênese, que eles cessam por si, os instintos vão cessar por si, um dia vão deixar de ser úteis, mas jamais serão nocivos, ao contrário das paixões. Estas sim, precisam dos nossos esforços individuais para domá-las. Está lá no Evangelho, lembram? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Quem conhece ou quem já leu este livro, O Cérebro Triuno, sabe que ele foi escrito a partir do estudo que foi feito da obra de André Luiz no Mundo Maior, onde André Luiz conversa com o instrutor Calderaro, e Calderaro vai nos falar então dos 3 andares da nossa casa mental: o cérebro inicial, o cérebro intermediário e os lobos frontais. E aí o Dr. Sérgio Lopes vai dizer o seguinte: o cérebro inicial é a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Aqui estão as leis de reprodução, ele vai fazer uma associação com as leis morais. No cérebro inicial, também chamado de cérebro reptiliano, onde nós guardamos os nossos primórdios, ali vão ser encontradas as leis de reprodução, de conservação e de destruição. No cérebro intermediário está o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que nós estamos edificando. Ali nós vamos encontrar a lei do trabalho, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. E no cérebro frontal, que é a última parte do nosso cérebro, segundo Calderaro, a ser desenvolvida, é a casa das noções superiores, que indicam as eminências que nos cumpre atingir. Ali estão as leis de adoração, a lei de justiça, amor e caridade e a lei de perfeição moral. Então, meus amigos, o instinto e a inteligência fazem parte de nós. Ambos são atributos a serviço da nossa evolução. Na medida em que nós vamos distendendo, ampliando a nossa consciência. E quando é que nós nos atrapalhamos? Nós nos atrapalhamos quando nós ficamos inteligentes e somente inteligentes. Porque nós sabemos que o progresso moral não acompanha o progresso intelectual. Mas é progredindo, evoluindo intelectualmente e pelo exercício da nossa vontade bem direcionada, que aos poucos nós vamos nos encaminhando rumo à nossa evolução moral. Porque conforme nos diz a questão 703 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Os espíritos vão responder, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. A vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. E eles sentem isto instintivamente, sem disso se aperceberem. Nós sabemos que, para que nós possamos fazer a nossa evolução, a nossa caminhada rumo à perfeição, relativa que todos nós iremos um dia atingir, nós necessitamos do mecanismo da reencarnação. Isto quer dizer que precisamos de um corpo físico.
E este corpo físico precisa ser preservado para que nós possamos cumprir todo o tempo previamente determinado no nosso planejamento reencarnatório, que é o tempo necessário ficarmos aqui na Terra durante uma encarnação. Para que isso aconteça, nós somos todos dotados deste instinto de nos conservar, para que apesar das vicissitudes, das intempéries, dos tempos de aflição, das provas que irão acontecer, o nosso desejo seja sempre viver. Nós passamos agora no mês de setembro, pela programação do Setembro Amarelo, né? Onde nós damos maior ênfase, maior visibilidade à questão do suicídio, da prevenção do suicídio e da preservação da vida, né? Foi um mês carregado de eventos cujo objetivo é este: fazer com que o indivíduo entenda, nós nascemos para permanecer vivos. Porque é desta forma, no corpo, passando pelas nossas, pelo nosso planejamento reencarnatório, enfim, seja ele como for, que nós iremos nos exercitar rumo à nossa evolução. O que acontece conosco é que a gente se atrapalha quando chega aqui, né? Tanto é verdade que o próprio instinto de conservação vai ser responsável por uma das principais chagas, ou a maior chaga, conforme está no Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. Se nós lermos o livro Obras Póstumas, em algum momento no livro Obras Póstumas, Kardec deixa nos seus escritos, que depois são publicados, né, que o egoísmo, na verdade, é a exacerbação do instinto de conservação. Quando nós deixamos de trabalhar pelo necessário como forma de preservar a vida, e nós passamos a querer também o supérfluo. Quando já não nos interessa mais o necessário aos que compartilham a mesma sociedade que nós, seja essa sociedade nosso pequeno grupo familiar, ou do nosso bairro, ou a macro sociedade como um todo. Quando nós exacerbamos o nosso instinto de conservação, nós estamos agindo contra esta lei natural, né, que faz com que a gente busque sempre o nosso bem-estar, de maneira, então, a trazer prejuízo aos demais. Meus amigos, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, que nos leve, de fato, com moderação, com sobriedade, ao final da nossa encarnação, nós precisamos sempre ter em mente as leis morais que estão na nossa consciência. Todas elas nos trazem um significado, todas elas têm um objetivo. No nosso atual estágio evolutivo, nós ainda temos alguma dificuldade em compreender, principalmente, a última das leis, né? A lei de justiça, de amor e de caridade. Nós ainda estamos um pouco mais rentes, né? Num nível ainda um pouquinho mais inferior, com relação à aquisição do conhecimento do que de fato significam estas leis, mas que nós possamos compreender que o instinto de conservação tem o objetivo de nos preservar,
jamais nos tornar seres egoístas. Trabalhemos em função de examinar os nossos atos, as nossas intenções, os nossos propósitos, todas as vezes que nós utilizamos a nossa inteligência para buscar dentro das leis morais as justificativas para os nossos atos. Eu desejo a todos que nós possamos fazer maiores buscas nas obras básicas, que nós possamos estudar a respeito, particularmente destes dois itens, o instinto, a inteligência, saber deste guia seguro, que ao mesmo tempo que nos impulsiona sempre em direção à vida, pode também nos tornar seres egoístas e orgulhosos, que nos tornar inteligentes e apenas inteligentes não significa nos tornarmos pessoas melhores. Nós conhecemos muitas atrocidades que foram cometidas com atos muito inteligentes. Então, que nós possamos fazer estes estudos, buscar maiores informações, nossas reflexões, não confundirmos nunca instinto. Quando nós dissermos assim, a gente tem que dominar os nossos instintos, não. Nós temos que dominar e domar as nossas paixões. Eu desejo a todos boas reflexões, bons estudos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.